Na ponta do lápis. Na aula de hoje, iremos aprender sobre propriedades da multiplicação. E esta aula também é dedicada aos estudantes das professoras Raquel e Cris e da professora Silvana. A operação da multiplicação nada mais é do que a soma das parcelas. Logo que começamos a fazer continhas de vezes, passamos a aplicar as propriedades sem perceber a sua utilização. Que tal lembrarmos os termos da multiplicação? Eles são conhecidos como fator e produto. Veja o exemplo: 2 vezes 5. 2 é meu fator, 5 é meu fator. E o resultado, que é 10, é o meu produto. Agora que sabemos quem são os termos da multiplicação, vamos então conhecer as propriedades da multiplicação. Elas são comutativa, associativa, distributiva e elemento neutro. Propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o resultado do produto. Veja o exemplo: 3 vezes 4 ou 4 vezes 3. O meu resultado sempre será o mesmo, 12. Então, não importa a ordem do fator. Propriedade associativa. Quando multiplicamos 3 ou mais fatores, podemos escolher várias ordens para resolver a operação da multiplicação e o resultado será o mesmo. Lembre-se que na associativa temos um terceiro elemento, o parêntese, e antes de resolver as expressões, primeiro temos que resolver o que está entre parênteses. Veja, não importa onde esteja meu parêntese, ele pode estar entre o 3 e o 5 ou entre o 5 e o 7, que o resultado do meu produto será o mesmo. Propriedade do elemento neutro. Qualquer número multiplicado por 1 tem como produto ele mesmo. Então, meu elemento neutro na multiplicação é o número 1. Veja o exemplo: 54 vezes 1 igual a 54. Propriedade distributiva. Quando houver uma soma de dois números entre os parentes multiplicados por um número qualquer, podemos realizar a soma primeiro e depois fazer a multiplicação. Ou podemos multiplicar esse número por cada parcela da soma e depois realizar a adição. Veja o exemplo. No meu primeiro exemplo, eu primeiro resolvi a minha adição dentro parênteses. Repetiu 2 vezes 6 mais 9 é igual a 15. Então, 2 vezes 15 igual a 30. No meu segundo exemplo, eu multipliquei por cada parcela. Veja, multipliquei 2 vezes 6 mais 2 vezes 9. 2 vezes 6 é igual a 12, mais 2 vezes 9, que é 18, que deu 30. Você sabe o que é elemento nulo? É um número zero. Qualquer número multiplicado por zero sempre terá o produto igual a zero. Qualquer número multiplicado por zero sempre será zero. Veja o exemplo: 2 vezes zero igual a zero. Vamos ao quadro. Propriedades da multiplicação. Assim como nas adições, também temos as propriedades. Assim como nas adições, elas têm quase os mesmos nomes parecidos. Propriedade comutativa, tanto na adição como na multiplicação. Só que veja que aqui é diferente. Na propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o resultado. Assim como na adição também não altera o resultado, mas lá é uma adição. E aqui o que é o diferencial dela é a multiplicação. Não importa a ordem do meu fator, o resultado será o mesmo. Veja o exemplo: 8 vezes 5 ou 5 vezes 8. O meu resultado é o mesmo, 40. Propriedade associativa. Lembre-se que na associativa nós temos o terceiro elemento, que o terceiro elemento é o parêntese. Não importa onde esteja o meu parêntese, ele pode estar entre o 3 e o 5 ou entre o 5 e o 7, que o meu resultado será o mesmo.
Mas lembre-se, antes de fazer esta multiplicação aqui, devemos resolver o que está entre parênteses. Então, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7, que é igual. Ou eu posso fazer dessa forma. 3 vezes 5 vezes 7, 35. Que é igual. As minhas duas multiplicações vai dar o mesmo resultado. 105. Assim como na associativa da adição, primeiro devemos resolver o que está entre parênteses. Mas não importa onde esteja o meu parêntese. Se ele estiver entre o 3 e o 5 ou entre o 5 e o 7, o meu resultado será o mesmo. A nossa outra propriedade é a propriedade do elemento neutro. Na adição também nós temos uma propriedade chamada elemento neutro. Só que lá o nosso elemento neutro é o zero. E aqui na multiplicação o nosso elemento neutro é o número 1. Ou seja, qualquer número multiplicado por 1 será será o meu fator. Veja o exemplo. 54 vezes 1, que é igual a 54. Todo número multiplicado pelo elemento neutro 1 será o próprio produto. Na propriedade distributiva, o nome já diz, a gente vai fazer uma distribuição entre os elementos. Veja, eu tenho duas formas de fazer. Veja esse exemplo aqui. Eu posso primeiro resolver o que está entre parênteses, 2 vezes 6 mais 9, 15. Então, 15 vezes 2 igual a 30. Então, meu resultado aqui é 30. Ou eu posso distribuir. Multiplicar primeiro pelo 6 e depois multiplicar pelo 9 e depois fazer a soma. Veja como é. Posso fazer 2 vezes 6 mais 2 vezes 9. O que eu fiz? Eu distribuí a multiplicação. 2 vezes 6, 12. Mais 2 vezes 9, 18. Aí só agora que eu vou fazer a minha soma. 12 mais 18 dá 30. Viu? Não é difícil. É só prestar atenção quando a propriedade for distributiva. E nas propriedades da multiplicação, nós temos um elemento. E esse elemento, a gente chama ele de elemento nulo. Você sabe qual é o elemento nulo? O elemento nulo nada mais é do que o zero. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que qualquer número multiplicado por zero será o quê? Zero, ele será nulo. Veja um exemplo. 35 vezes zero. O meu resultado vai ser zero. Não confunda com o elemento neutro. O elemento neutro é o 1. Todo número multiplicado por 1 será o próprio número multiplicado. E aqui é o elemento nulo. Aqui eu quero dizer que qualquer número multiplicado por zero será zero. E ficamos por aqui. Até a próxima. Beijos!